A decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, que tornou réus, jogou no banco de réus, Jair Bolsonaro e outros 7 milicianos, fardados e civis, do núcleo central das tramas golpistas no país, está tendo forte repercussão na imprensa internacional. O assunto foi destaque nas capas de vários jornais e nos noticiários de emissoras de televisão no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, onde o filhote 03 do capetão, o deputado Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, o vulgo Dudu Bananinha, conspira contra o Brasil, os principais veículos já dão como certa a condenação do ex-presidente. O jornal The New York Times aponta que a decisão marca um esforço significativo para responsabilizar o senhor Bolsonaro pelas acusações de que ele conseguiu desmantelar a democracia brasileira ao orquestrar um amplo plano para dar um golpe. O julgamento, que ainda não foi marcado, é fruto de uma investigação abrangente de 2 anos, na qual a polícia invadiu casas e escritórios, prendeu pessoas próximas ao senhor Bolsonaro e obteve uma confissão importante de um assessor sênior do ex-presidente, fecha aspas, se refere ao tenente-coronel Mauro Cid. O diário The Washington Post, também dos Estados Unidos, descreveu o ex-presidente como um ex-oficial militar conhecido por expressar nostalgia pelo período da ditadura no país. Esse ex-oficial desafiou abertamente o sistema judicial brasileiro durante seu mandato entre 2019 e 2022, fecha aspas. Já o britânico The Guardian afirma que a decisão deixa o populista de extrema-direita, que governou o Brasil de 2019 até final de 2022, enfrentando o esquecimento político e a possível pena de prisão de mais de 40 anos. Ao tratar das ações terroristas do 8 de janeiro em Brasília, o jornal enfatiza que esses ataques, que muitos acreditam ter sido inspirados na invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, foram incitados como parte de uma tentativa desesperada de devolver Bolsonaro à presidência contra a vontade pública, criando turbulência que justificaria uma intervenção militar, fecha aspas. Na também britânica BBC, a tentativa golpista foi alvo de destaque nas suas várias plataformas, com relatos sobre a participação da Polícia Federal nas investigações sobre os recorrentes ataques à democracia, que foram detalhados no relatório de 884 páginas entregues à Procuradoria-Geral da República. Outro canal de notícias, o Al Jazeera, do Catar, também descreveu a trajetória do ex-presidente antes do caso chegar ao tribunal. Para a rede árabe, Jair Bolsonaro deposita todas as suas esperanças numa intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para evitar a sua prisão. A emissora alemã Deutsche Welle lembra que é a primeira vez que um ex-presidente eleito é colocado no banco de réus por crime contra a ordem democrática estabelecida na Constituição de 1988. A reportagem realça que, conforme a acusação da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro tinha conhecimento do plano intitulado Punhal Verde-Amarelo, que continha o planejamento e a execução de ações para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fecha aspas. O julgamento também foi capa do jornal espanhol El País. Não é incomum que um ex-presidente seja acusado ou julgado criminalmente no Brasil. O que é inédito é que ele será levado a julgamento por um golpe. A pedra angular da acusação contra Bolsonaro e os demais acusados de terem planejado o golpe é a confissão do secretário pessoal do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, inicialmente investigado por falsificação do registro de vacinação, de cartões de vacinação do seu superior durante a pandemia da Covid-19, decidiu cooperar com os investigadores em 1923 após um período de prisão preventiva, descreve a reportagem. E o jornal francês Le Monde afirma que o julgamento de Jair Bolsonaro resultou em uma decisão histórica que mina suas esperanças de retornar ao poder, sendo simbólica pelo fato de o Brasil ser um país ainda assombrado pela memória da ditadura militar de 1964 a 1985. A matéria ainda fuzila. Autoproclamado nostálgico dos anos de chumbo, o ex-capitão do Exército, de 70 anos, é acusado pela promotoria de ter arquitetado uma conspiração de longos dados para permanecer no poder a todo custo. Fecha aspas. Ou seja,
A imagem de Jair Bolsonaro no mundo está mais suja do que pau de galinheiro e os principais veículos de comunicação do mundo já dão como certa a condenação do capetão, essa mistura de capitão com capeta, né, por suas ações golpistas, pelos crimes cometidos no Brasil. Vamos conferir.